Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Ezequiel, nos capítulos 29 até 32. Percebam que os capítulos são grandes, mas nós não vamos ler todo o texto aqui. Claro que eu quero te incentivar a ler na sua casa, leia no seu tempo tranquilamente para ver se é isso mesmo que a gente está conversando aqui, né? Verifique se é a verdade aquilo que a gente está compartilhando, seja um bereano, né? Assim diz a palavra do Senhor. Bom, nós temos aqui, meus irmãos, a profecia contra as nações vizinhas de Israel. Então, Ezequiel ele recebeu uma profecia para ser entregue para o povo de Israel e recebeu também outras profecias que foram para os povos vizinhos, destinados a esses povos, né? Então essas profecias agora são destinadas a esses povos. Mas nós temos aqui um dado importantíssimo, porque todos esses povos, eles tinham relações principalmente comerciais com Israel. E, portanto, nós vemos aqui uma ligação muito grande com esses povos. Além disso, nós podemos ver que o Senhor, ele é soberano, e isso aparece no texto pelo menos mais de 50 vezes aí no texto de Ezequiel, que o Senhor é soberano. Então ele vai falar sempre assim, o soberano, o Senhor disse. Então essa afirmação reafirma a soberania de Deus e reafirma que Deus é todo-poderoso sobre a história da humanidade. Ele controla a história da humanidade toda em suas mãos. Ele permite que guerras aconteçam, mas ele também coloca povos, impérios no poder conforme a sua vontade. E isso nós podemos ver claramente pelas profecias de Ezequiel. Então nós vamos ver aqui no capítulo 29 que a profecia é dada contra o Egito. Nós vamos ver que aparece no capítulo 30 também um lamento pelo Egito. No capítulo 31 nós vemos o cedro do Líbano, aqui é a Assíria, né? Então representa a Síria, fazendo aí um parêntese para falar da Síria, e no capítulo 32 volta a falar do lamento pelo Faraó, não apenas pelo Egito, mas pelo Faraó. O Faraó seria o governante máximo daquele império. E aí nós temos no capítulo 29 uma comparação do Egito como sendo um monstro deitado no rio Nilo. Olha só que interessante, no versículo 3, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, Faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Isso simbolizando então uma espécie de crocodilo que estava sendo fisgado, esse monstro estava sendo fisgado, e junto com ele veio alguns peixes que estavam juntos nas escamas. Isso simboliza claramente que a governança principal ali do Egito estava sendo fisgada, junto com ele alguns peixes menores estavam vindo. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas, deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos, você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado, darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Isso mostrando a morte pela qual o Faraó haveria de passar neste tempo. Depois, nos versículos 8 a 12, nós vemos a invasão babilônica sendo descrita pelo profeta Ezequiel. Nos versículos 13 a 16, nós vemos a misericórdia divina, porque assim como o reino do Egito seria destruído, mais tarde ele seria também restaurado. E isso tem uma conexão muito forte com o povo de Israel, porque o período do exílio egípcio seria um período menor do que o exílio promovido por Deus
para o povo de Israel, ou seja, o mesmo castigo que eles estavam passando seria um castigo um pouco menor do que o povo de Israel, 40 anos apenas, para que eles pudessem receber a restauração. Já o exílio babilônico do povo de Israel durou cerca de 70 anos. Alguns estudiosos acreditam que seja um pouco mais, visto que a invasão durou mais de 3 anos, pelo menos, a invasão babilônica a Jerusalém, e todo esse processo de levar os presos para a Babilônia foi um processo demorado, não foi de um dia para o outro. Depois, no final do capítulo 29, dos versículos 17 a 21, nós temos um outro oráculo, né, este entregue no dia 26 de abril de 571, e aqui nós queremos fazer um parêntese, porque esta data citada por Ezequiel talvez seja a data mais recente que temos registro da sua escrita, ou seja, a ordem que os oráculos, que as consultas a Deus foram colocadas aqui no texto de Ezequiel, não foi uma ordem sequencial cronológica, tá? Então, esse trecho aqui da profecia contra o Egito foi dado mais tarde, quando o Egito já havia sido destruído. No entanto, como como Ezequiel se referia ao Egito especificamente, então ele compilou essa profecia junto com uma profecia anterior dada no dia 7 de janeiro de 587, ou seja, cerca de 16 anos antes. Ok? Então, 16 anos antes foi a profecia contra o Egito, fazendo esse adendo aqui dos versículos 17 a 21 do texto de Ezequiel no capítulo 29, nós vemos que foi uma profecia mais tardia, em que o Egito fez uma parceria com o rei de Tiro para que eles vencessem Nabucodonosor. No entanto, os dois perderam e foram levados para o exílio babilônico. Capítulo 30, nós vemos a tempestade se aproximando, chamado aqui o Dia do Senhor. O Dia do Senhor, sempre que aparece na Bíblia, tem relação direta com o juízo de Deus. E aqui no caso, o Dia do Senhor é o dia em que o Egito seria destruído. E a tempestade estava se aproximando, o Egito seria completamente devastado. Nos versículos 6 a 9 do capítulo 30, nós vamos ver que todas as cidades ficarão em ruínas, o Egito será incendiado e os que o apoiam, né, aqueles que dão apoio para o Egito, serão esmagados. Palavras fortes que Deus entrega aqui para o povo do Egito como juízo para eles que fizeram algumas parcerias com o povo de Israel na tentativa de vencer o exército de Nabucodonosor. A Babilônia realizaria a obra de Deus, esse juízo de Deus seria feito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, isso está escrito no versículo 10 do capítulo 30. Nada escaparia à ira de Deus, inclusive os ídolos, as imagens e todas as cidades, as principais cidades do Egito são citadas aqui, né? Mênfis, Zoan, Tebas, Pelúsio, algumas cidades grandes ali, regiões inteiras, jovens de Heliópolis, de Bubastes, cairão à espada, ou seja, até mesmo os jovens passariam por esse juízo de Deus, nada escaparia ao juízo de Deus, ok? Versículos 20 até 26 do capítulo 30, nós vemos que uma nova data é colocada aqui, e essa profecia contra o povo do Egito é clara em dizer que o Senhor quebraria os 2 braços do povo de Egito, né? Então, vamos prestar atenção aqui que esses 2 braços foram 2 batalhas que, na verdade, enfraqueceram
o povo do Egito, contra a batalha de Nabucodonosor. Então o exército deles o exército ficou muito enfraquecido, e quando Nabucodonosor veio com o seu exército, foi muito fácil conquistar o Egito, porque os dois braços estavam quebrados. O primeiro episódio foi quando o faraó Neco faz a parceria com Israel para atacar o povo da Babilônia, né, contra o povo da Babilônia, e esse relato está lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 7, também no livro de Jeremias, capítulo 46. O segundo episódio, que seria o segundo braço do povo egípcio, foi com o faraó Hofra, que está registrado em Jeremias 37. E essas duas batalhas enfraqueceram o Egito para uma batalha maior contra o rei Nabucodonosor. Deus permite que esses braços do Egito sejam quebrados para que seja facilitado a conquista do Nabucodonosor em cima de todo o mundo antigo conhecido. No capítulo 31, nós vemos o profeta Ezequiel falando da Síria, que é comparada ao cedro do Líbano. O cedro é uma árvore que é uma árvore nobre, e Deus cita aqui, né, que essa árvore era muito nobre na sua criação. Olha só, quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem, as águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura. E enfim, vai descrevendo aqui um cedro muito bonito, todo frondoso. No entanto, esse cedro, com fartura de água e com as suas folhagens lindas, ele é arrancado. E esse cedro, então, representa a Síria, que perdeu, na verdade, para o exército de Nabucodonosor, e a ruína da Síria foi grande, né? Então, toda essa ilustração aqui está contando, que Ezequiel está contando, né, da parte de Deus, é uma ilustração para falar assim para o Egito: olha, Egito, você se considera aí a melhor das potências, você acha que tem muito poder, mas olha, a Síria era um cedro muito bonito, era uma árvore frondosa, as aves vinham até ela para fazer ninho nela, no entanto, ela foi arrancada. Então, pode ser a árvore mais bonita que for, pode ser a árvore mais forte que for, ela vai ser arrancada. E o Egito seria, então, essa comparação com a Síria. Nós vemos que tudo isso foi se desenrolando até que no capítulo 32 é escrito um lamento para o faraó, né, pelo faraó. E a justiça de Deus é algo que tarda, mas não falha, né? Chegará a todos os povos, inclusive o Egito, que tinha lá muitos cavalos de guerra, muitas carruagens, é citado aqui toda a majestade do Egito, mas ela é comparada como um monstro que é capturado, logo depois é castigado e o seu cadáver é sepultado. E isso iria acontecer com o Egito e também com algumas nações vizinhas ali que Ezequiel vai profetizando. De fato, meus irmãos, o juízo vindouro de Deus é para todas as pessoas e, portanto, hoje ele nos dá a oportunidade de termos a salvação. Todo aquele que confessar, que invocar o nome do Senhor será salvo, segundo os textos bíblicos do Novo Testamento. Então nós temos hoje a oportunidade de invocar o nome do Senhor e receber a salvação por meio de Jesus Cristo, que habita em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje. Pedimos a sua bênção sobre o nosso dia e em tudo que nós formos fazer, que nós possamos adorar e glorificar o teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, e nos dirija em nome de Jesus. Amém
e amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades e dos devocionais que a gente está postando aqui de segunda a sábado, 5 horas da manhã já fica disponível para vocês, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e até amanhã se Deus quiser. Tchau!